Meu caro amigo, minha cara amiga. Uma questão. Na figura abaixo, duas forças de intensidade FA igual a 20 N e FB igual a 50 N são aplicadas respectivamente a dois blocos A e B de mesma massa M, que se encontram sobre uma superfície horizontal e sem atrito. A força FB forma um ângulo θ igual a horizontal, sendo seno de θ igual a 0,6 e cosseno de θ igual a 0,8. Ele não disse θ, ele já disse o seno e o cosseno, que é o que importa. A razão AB e AA entre os modos das acelerações AB e AA, né? Aceleração do bloco B e aceleração do bloco A. Então ele quer uma razão entre as acelerações. Aceleração de B dividido pela aceleração de A. Note que as massas são iguais. A massa de A é igual a M, a massa de B é igual a M. E a gente sabe que a força resultante sobre um bloco tem que ser igual à sua aceleração vezes a massa. Se as massas são iguais e as forças são diferentes, no primeiro momento a gente imagina que se a força for maior, a aceleração é maior, mas não é bem assim. A força A está atuando diretamente no plano onde a aceleração vai ocorrer. A força FB está acontecendo com um ângulo e a aceleração não vai acontecer na mesma direção da FB, vai acontecer na direção do plano. Então vamos fazer uma análise um pouco melhor sobre isso? Primeiro vamos fazer uma análise sobre o bloco A. O bloco A, logicamente, tem um peso atuando sobre ele. Peso de A é a força com que a Terra atrai gravitacionalmente o bloco. Mas A não está caindo, existe uma força normal que o plano faz sobre o bloco A, força normal. O que eu vou chamar de PA, porque é a força normal que o plano faz em A. E tem essa FA, que é uma força qualquer, eu não falei nada quem está fazendo essa força e também não me interessa, só que alguma coisa promove essa força e vai fazer o bloco acelerar exatamente nesse eixo aqui. Vamos analisar o bloco B. O bloco B também tem um peso B, que deve ser igual ao peso de A, já que eles estão no mesmo planeta, sobre a mesma gravidade, tem a mesma massa, certo? B também não está caindo, né? Então tem uma força normal. No primeiro momento, essa força normal parece também ser igual à força peso, né? Porque tem que ter o mesmo módulo para segurar ela, tudo bem. Vamos colocar aqui a força normal que o plano faz sobre o bloco B. Mas a força B não está empurrando o bloco somente para a direita, também está empurrando o bloco um pouco para baixo. Eu vou fazer o seguinte, para entender essa questão, eu vou pegar aquela força B e vou tentar decompor ela em horizontal e vertical. Aí vai ficar mais fácil de fazer a análise. Você já sabe lá da soma vetorial, se eu tenho um vetor A e B e C é a soma do vetor A e B, eu vou pegar uma origem, daqui eu escrevo o vetor A, depois o vetor B, e o vetor resultante vai ser C dessa forma, certo? E não importa, poderia ter escrito o vetor B primeiro, depois o vetor A, sem problema. É assim que a gente faz uma soma vetorial. Aqui eu quero fazer o contrário. Eu tenho o vetor FB, eu quero decompor ele em duas forças diferentes, uma horizontal e outra vertical, para facilitar a minha análise. Então a mesma força FB, em vez de eu considerar ela uma única força, eu vou considerar dois efeitos dela, um efeito na horizontal e um efeito na vertical. Ou seja, eu vou dizer que FB é a soma desse vetor, que eu vou chamar de FY, e esse vetor FX. Entre eles existe um ângulo necessariamente de 90 graus. Claro, se para mim é interessante FX e FY serem horizontais e verticais, qual é o ângulo entre horizontal e vertical? Sendo assim, se a gente tem uma força horizontal e uma força vertical, sabendo que a minha força resultante vem daqui até aqui, eu sei que o ângulo entre elas é o ângulo θ e eu sei que o ângulo... Ou seja, se eu sei que FB vai ser a soma vetorial de Fx e Fy, como é que eu fico? Eu pego o meu Fx, no final do meu Fx, desenho meu Fy, e o meu F resultante dessa soma, o resultado dessa soma é meu FB, que está aqui, FB. Eu sei que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, e aqui, entre Fx e FB, é um ângulo θ. Fazendo uma análise trigonométrica, eu posso escrever o seguinte: seno de θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, é igual a Fy sobre FB. E o cosseno de θ é igual a Fx sobre força B. Ou ainda, eu sei que meu Fy vai ser igual a FB seno de θ. Meu Fx vai ser igual ao meu FB cosseno de θ. E agora analisa comigo. Quais dessas forças faz o bloco se mover para a direita? A Fx
ou a FY. Se você disse FX, com certeza você está certo. Então não é toda a força B que vai fazer o bloco se movimentar, é só uma parcela dela. A outra parcela está só comprimindo o bloco com o chão. Mas espera aí, se ela está apertando o bloco mais para o chão, significa que o bloco deveria ir para baixo, já que a normal está igual a força-peso? Se esse FY aqui está acrescentando uma força para baixo, então esse bloco deveria descer. Não, o que acontece é a minha normal vai aumentar um pouco. Ou seja, para o bloco A, cuja força é 20 newtons, a aceleração vai ser dada por 20 dividido por m. Enfim, mas para o bloco B, cuja força é 50 newtons, a gente sabe que não é todo 50 newtons que vai fazer o bloco B se mover. É apenas uma parcela dele. É apenas uma Fx que é igual a Fb vezes cosseno de θ. Ou seja, a Fx que vai fazer o bloco se mover vai ser igual a 50 vezes... Ora, ele disse pra gente usar o cosseno de θ igual a 0,8. Então, 0,8. Ou seja, a força que vai fazer o bloco, a força que vai empurrar o bloco, a força resultante sobre o bloco será de 40 newtons. Isso vai implicar uma aceleração de 40 dividido por m, que a gente não sabe, mas sabe que é igual àquilo lá. Aqui eu tenho a aceleração do A, aqui eu tenho a aceleração do B. Por fim, eu quero saber qual a aceleração de B dividido pela aceleração de A. Ora, isso aqui vai ser igual. A aceleração de B é 40 sobre m, dividido pela aceleração do A, que é a aceleração do A, 20 sobre m. Uma manipulação algébricazinha aqui, ó. Vou cortar, aqui vai ficar 40 sobre 20, que vai dar 2. Resposta da C. E é isso, muito obrigado. Tchau.